Olá, vamos nos deter um pouco mais sobre dois conceitos fundamentais na epistemologia genética de Jean Piaget, que se trata do processo de construção do conhecimento por meio da assimilação e acomodação. Então, o que se trata esse processo? Piaget nos pontua que o desenvolvimento cognitivo ele é uma relação constante entre o sujeito e o objeto. Diríamos então um sujeito epistêmico, que é um sujeito conhecedor, e o meio. Então é toda a influência desse meio. Então, qual é a perspectiva já, digamos assim, internalizada no ser humano? É um processo de adaptação entre ele e esse meio. Então, ele sempre vai buscar, né, por meio da inteligência, modificar e transformar o ambiente para melhorar as suas condições de vivência, convivência nesse espaço. Então, nesse olhar do Piaget, a meta sempre será a adaptação. E o que nós estamos entendendo por adaptação? Nós estamos entendendo uma resposta adequada aos problemas com os quais nos deparamos. A gente vai aprofundar isso um pouquinho melhor. Nos interessa entender, então, que esse sujeito conhecedor, por meio de esquemas de ação, que nada mais são do que uma aprendizagem internalizada que eu consigo transpor para outras situações, e o meio. Então, diríamos que esse processo se dá da seguinte forma: para que eu aprenda, eu preciso me desequilibrar, ou seja, eu preciso ser desafiado a partir dos conhecimentos que eu já tenho. Aí, a partir desse desafio, que é o desequilíbrio, então, de um conhecimento que até então eu tinha, eu vou desenvolver um processo de assimilação de um novo conhecimento, vou acomodar esse conhecimento e voltar ao equilíbrio, ou seja, eu vou sempre me adaptando a esse processo. Entendendo aqui a assimilação como uma inclusão de novas experiências e a acomodação como uma reorganização das estruturas. Então, falamos dessa relação o tempo inteiro: sujeito, objeto, ou o olhar interno e o olhar externo. Então, essa interação entre a inclusão de uma nova experiência, a reorganização das minhas estruturas, que eu chego a um equilíbrio. E esse processo ele é uma espiral de complexidade, né? Então, por exemplo, quando nós somos lá bebês, crianças, enfim, no nosso início de desenvolvimento, a gente aprende que para que eu consiga sair de um local que tem uma porta que está fechada para outra, eu preciso empurrá-la, eu preciso abri-la. Quando eu faço esse movimento, então, eu vou desenvolver um esquema de ação. Significa que toda vez que eu vejo uma porta fechada e quero ir para um outro espaço, eu já tenho internalizado em mim esse esquema de ação que eu preciso empurrar ou abrir essa porta. Um outro exemplo bem do início do nosso processo de desenvolvimento, que é o andar, né? Então, eu vou desenvolvendo um esquema de ação de andar e esse esquema eu internalizo de uma forma, ou seja, eu quero me locomover, eu assimilo uma nova aprendizagem, incluo essa experiência, eu acomodo e ela então fica presente na minha vida e eu consigo em outras situações
transpô-las, eu consigo andar. Eu consigo andar de bicicleta, eu consigo andar com as minhas próprias pernas, eu consigo andar de patins, eu consigo andar de skate, enfim, eu vou desenvolvendo e acomodando novas experiências. Então vejamos como isso se dá mais detalhadamente. Então, a ideia de equilíbrio, né? Vamos lembrar que a discussão do Piaget parte da relação de estruturas orgânicas também com as influências do meio. Então, ele vai trazer que o equilíbrio, lembrando também, né, que a formação do Piaget é biológica, né, é em biologia, então ele vai trazer todo esse aporte dessa área científica para entendimento do processo de construção do conhecimento. Então, ele vai dizer que toda vez que um organismo tem o seu equilíbrio rompido, ele reage. E essa reação será sempre em busca de voltar ao estado anterior, que é um estado de equilíbrio. Quanto mais eficiente for a busca por equilíbrio, maior a sua capacidade adaptativa. Então, se ele cada vez mais se desafia nesse processo, mais ele vai desenvolvendo a sua adaptação, né, em termos de organismo. Então, essa assimilação que eu falei para vocês, que era a inclusão de novas experiências, né, o sujeito vai se dirigir ao meio, então, né, a busca de inserção dessa experiência. Ele escolhe essa experiência. Por que que ele escolhe? Eu dei o exemplo lá do bebê, por exemplo, né? Quando ele, vamos dizer, ele vai pegar lá um móvel, né, aqueles móveis que a gente deixa lá no berço. O bebê vai tentar alcançar aquilo, né? Então, quando ele vai tentar alcançar, ele vai ter alguma ação, ele vai desenvolver movimentos. E o movimento, então, que ele consegue pegar, o movimento que ele consegue puxar, né, aquele móvel para ele, se torna uma ação, né? Então, é isso que o Piaget quer dizer, que o esquema assimilador escolhe o objeto a ser assimilado, né? Então, assim, não é uma mera resposta a um estímulo, mas sim a uma intenção. Eu quero pegar aquele objeto que está pendurado no berço. Eu ainda não sei como, né? Então, eu vou ter alguns movimentos no início, lembrando que os movimentos são reflexos, né? E depois eles vão sendo mais elaborados, ou seja, é nesse movimento, nessa interação com o meio, que eu vou então me dirigir a esse objeto, eu quero pegar esse objeto. E aí eu vou construindo esquemas de ação e vou assimilando-os. Assimilei, então, né? Produzo uma nova experiência que é pegar aquele objeto, eu vou então acomodar. Então, eu já mais ou menos consigo imaginar em termos de movimentos o que é necessário para que eu assimile, eu tenha acesso àquele objeto, né? Então, assim, é preciso uma ação que modifique e transforme para que ela possa ser assimilada, né? Então, toda vez que eu me transformo, aquilo que eu falei que a acomodação, uma reorganização das estruturas, ou seja, quando eu me transformo para assimilar aquela experiência, então eu estou falando em acomodação. Nesse processo, então, de assimilação-acomodação, eu vou buscar uma equilibração. O que é uma equilibração? É quando a minha estrutura se transformou em função daquilo que foi assimilado. Pense o andar, né? Pense o falar, o andar, o falar, enfim, estou trazendo os exemplos lá do sensório motor para a gente entender que isso vai se complexificando, né? Ele é gradativo, ele é crescente.
Pensem depois ali no operatório formal, quando eu já consigo elaborar hipóteses por meio de um raciocínio, né, dedutivo e hipotético, por meio então de uma lógica abstrata. Então pense as situações que elas vão se complexificando nesse processo de assimilar. Então, incluo uma nova experiência, me reorganizo nas minhas estruturas, acomodo e volta num nível de equilibração dessas estruturas. Lembrando que a assimilação e a acomodação, né, didaticamente a gente está explicando, parece que são momentos hierárquicos e distintos. Não, eles não necessariamente começa um, começa o outro, né? Eles podem acontecer ao mesmo tempo que eu vou assimilando uma nova experiência, eu já vou acomodando essa nova estrutura, já vou construindo um novo processo de equilibração. Todos eles têm aquilo que eu falei, que é a meta da adaptação. A meta sempre será a adaptação, sempre será uma resposta adequada aos problemas com os quais eu me deparo. A assimilação, como falamos, incorpora esses elementos do meio, do ambiente, à minha estrutura. Então, há uma modificação nesse processo. E a acomodação vai modificar essas estruturas em função do que o meio me propiciou de transformação. Então, é sempre essa interação das transformações internas e externas. Minha relação com o meio vai produzindo transformações internas. Então, sempre que um organismo incorpora um elemento externo do meio, ele vai modificar. Mas ao mesmo tempo que ele modifica, esse organismo se modifica, ele também modifica o meio, né? Por quê? Porque ele passa a agir sobre o meio a partir daquilo que ele assimilou. Né? Então, a adaptação sempre será esse equilíbrio entre acomodação e assimilação. O que é isso? Um equilíbrio entre a inclusão de novas experiências e a reorganização das estruturas. Então, vamos pegar aqui um exemplo em termos comportamentais, né? Falando lá do objeto, até já antecipei o exemplo. Então, vamos imaginar lá, para pegar um objeto, o bebê precisa assimilar esse objeto, né? Vamos dizer assim, ela quer pegar um objeto, mas ela precisa modificar a sua relação com o objeto. Né? Então, primeiro, aquele objeto chamou a atenção de alguma forma, ela precisa desenvolver um esquema de ação para poder assimilar algum conhecimento com relação a esse objeto. Então, o que ela vai fazer? Né? Ela vai modificar o meio, porque ela vai tentar mudar sua posição, ela vai tentar, por exemplo, movimentos mais rápidos, movimentos mais vagarosos, ela vai mexer o corpo inteiro ou não, ou seja, a forma como ela vai se relacionar com o meio vai provocar mudanças também, não só nela, mas nesse meio também, né? Que ela vai adaptando-se para pegar. Vamos dizer que ela esteja lá com uma coberta, ela tira a coberta, ela tenta, enfim, se ela está num berço, ela tenta se virar, subir no berço, então ela está interagindo com esse meio. Então, a equilibração, né, dessas estruturas que a gente está falando será sempre esse movimento entre eu tenho um equilíbrio, né? Eu sou desequilibrada, eu vou assimilar, vou incorporar novos dados, eu vou acomodar esses novos dados em esquemas que vão se transformando e vão se reorganizando em termos de estrutura.
como falei para vocês, essas equilibrações elas vão acontecer de forma gradativa e cada vez mais complexificadas, que seria um movimento em espiral. E cada patamar de um equilíbrio anterior será a base para um equilíbrio posterior, né? Então, ele sempre vai dar o suporte para um novo conhecimento, uma nova aprendizagem. Então, assim, quando eu exploro o mundo, eu vou ao mesmo tempo, né? Quando eu exploro o ambiente externo, digamos assim, eu vou também constituindo o meu ambiente interno, né? Então, quando eu conheço melhor o mundo, eu conheço melhor a mim mesmo. E com maior consciência, eu posso me posicionar também em termos de conhecimento sobre o mundo.